Todo síndico se vê em apuros para pagar as contas do mês quando a inadimplência do condomínio é alta. No vídeo de hoje, vou apresentar como fiz para reduzir a inadimplência de 8% para 1% no condomínio e, com isso, não viver em apuros na hora de pagar as contas, ok? Se você não é síndico, se você não faz parte do grupo gestor de um condomínio, esse vídeo não é para você. Então eu sugiro que você até pule, porque esse vídeo é especificamente para o grupo de pessoas que administram, que vivem realizando os trabalhos, né, de um condomínio, tá certo? Em 2017, nós passávamos por uma situação de inadimplência alta. Dá uma olhada no gráfico que a gente vai colocar na tela para você agora. Veja, olha que bacana. 2017, a inadimplência 7,9%. Se você olhar no ano seguinte, essa inadimplência ela caiu para 2,47%. Mas em 2019, nós conseguimos finalizar o ano com uma inadimplência de 1%. Isso é ou não é bom? Volta para cá agora. Vamos lá. De 7,9% para 1%. E você que passa por problema de inadimplência no seu condomínio vai me perguntar, David, qual foi o segredo? Bom, para você que não me conhece, meu nome é David Lima Ribeiro, sou especialista em sistemas, administração de empresas e condomínios. Sou síndico há mais de 4 anos e hoje vou passar para você a minha experiência, né, que deu certo para reduzir a inadimplência. A primeira, são 3 fases, né, são 3 etapas que eu aplico para que isso dê certo. Eu chamo ela de CAP. CAP. O primeiro C é de conscientizar. Então vamos colocar aqui. Conscientizar. É importante que todos os condôminos em teu condomínio saibam que são sócios de um empreendimento. As pessoas, às vezes, elas ficam até irritadas quando a gente fala de taxa de condomínio. No nosso Facebook, no nosso Instagram, algumas pessoas, tem até já alguns haters aí, eles começaram a rechaçar lá essa questão de reduzir ou não reduzir a taxa de condomínio. Eu sou a favor de reduzir a taxa de condomínio, quando é possível. E no vídeo, num desses vídeos que eu gravei, eu ensinei isso, né? Como você saber se dá ou não dá para reduzir a taxa de condomínio. Estando ali de olho no alerta de caixa. Era uma das regras que eu apresentei para vocês. Mas hoje, falando em inadimplência, muitas vezes você é deparado com uma situação de que alguém fala assim, mas se a taxa de condomínio fosse menor, nós não teríamos inadimplência. Posso falar para você que isso não é verdade. Isso aí é uma ilusão, tá certo? No Facebook, semana passada, essa semana, não lembro bem agora, nós recebemos lá uma pessoa que nos acompanha, ela falou assim, David, o que é que eu faço para resolver o problema de inadimplência aqui no meu condomínio? É um condomínio em uma comunidade, o nome dessa pessoa, se não me engano, é Simone, e ela diz o seguinte, a gente cobra uma taxa irrisória, uma taxa de R$40, que é para pagar luz, para pagar também a limpeza que vem 3 vezes por semana. Então uma taxa bem reduzida, porém na situação deles de morar ali numa comunidade, estão passando por uma inadimplência alta, estão passando por uma situação difícil. Veja, a taxa ela é pequena, R$40. Talvez pequena para você, né, que está me ouvindo, para algum outro vai falar assim, isso aí é dinheiro de um café.
Mas para quem está lá pagando esses R$ 40, ele tem um certo valor. E, mesmo sendo pequena a taxa, ele não está sendo pago. Essa questão a gente não pode verificar apenas por é barato, não é barato. Para uma pessoa que ganha 10, 20 mil reais por mês, pagar uma taxa de condomínio, por exemplo, de R$ 1.000, quem ganha 20 mil é 5%. Para quem ganha 30 mil, ou seja, a taxa vai reduzindo, né? Percentualmente falando, no bolso do condômino é menor. Agora, para quem ganha 5 mil reais por mês, pagar uma taxa de condomínio de R$ 1.000, nós estamos falando aí de um valor muito maior, né? Representa muito mais. Para uma pessoa que ganha salário mínimo, pagar R$ 50, nós estamos falando de uma taxa de praticamente 5%. Então, veja que não é bem a questão do valor. É claro que uma pessoa que ganha um salário mínimo não vai procurar um condomínio de classe média para morar, que tem uma taxa de condomínio maior. Quem é de classe média não vai procurar um condomínio caro para morar, alguém que pague aí 5 mil reais de taxa de condomínio. Então, essa questão vai muito de quanto realmente bate no bolso. Mas uma coisa que é importante na conscientização é quando as pessoas entendem que ela não está pagando uma despesa, ela não tem ali uma despesa dela apenas, ela está rateando a despesa do empreendimento onde ela é dona. Lembre que a área comum é de todos os condôminos. A despesa comum é de todos os condôminos. Sabe, a conscientização, ela precisa ocorrer de algumas formas, né? Você pode conscientizar, primeiro, informando qual está sendo o percentual de inadimplência e quanto isso custa para o condômino que é adimplente, aquele que paga em dia. É isso mesmo. Então não tem segredo. Veja só, lá no condomínio onde eu sou síndico, nós temos lá 104 unidades. Vou colocar aqui, 104 unidades. No período que a minha inadimplência estava, 7,9%, vamos arredondar 8%, significa então que eu tinha aqui 8 unidades dessa que não estavam pagando a conta. Automaticamente sobraram 90 e... Vamos lá? 4 e 4, 96. 96 para pagar a conta. Se eu estou dizendo que eu tenho, por exemplo, um investimento, a necessidade de fazer uma obra, a necessidade de pagar uma despesa no condomínio, na ordem aí de 50 mil reais, é só você fazer a conta. 50 mil dividido por 104 vai dar um valor. Agora, 50 mil dividido por 96 vai dar outro valor, né? Então, numa situação dessa, alguém vai estar pagando 50 reais, 100 reais, 120 reais a mais, porque pessoas estão inadimplentes. Quando você começa a divulgar este tipo de situação, quando você numa reunião de assembleia, né, que vão ali definir, por exemplo, vamos definir colocar o ar-condicionado na academia, vamos definir instalar uma brinquedoteca, e você vai fazer alguma coisa, e que você começa a mostrar para as pessoas, olha, em vez de dividir a conta por 104, nós vamos dividir a conta por 96. Quando você faz esse tipo de conta, e fica mais caro, você conscientiza. Quando você pega uma matéria sobre o que está acontecendo com inadimplentes e como eles estão sendo protestados e como eles estão sendo então levados a pagar ou se não perdem o imóvel, né? Você conscientiza. Quando você pega a informação e passa por e-mail, quando você pega informação e passa por WhatsApp, quando você pega informação e coloca nos murais do condomínio, né? Você está conscientizando. Uma forma também de conscientizar
é lembrar a todos que a lista de inadimplentes, ela está no livro, né? No livro financeiro do condomínio. Você não pode sair divulgando quem são os inadimplentes, né? Mas você pode dizer aonde está a lista dos inadimplentes. Esse tipo de conscientização de que eu sou sócio, de que se eu não pagar a despesa vai aumentar para outro e eu não vou deixar de pagar isso no futuro, porque você há de convir comigo que mesmo que a gente pegue um valor de investimento, uma despesa e divida aqui por 96, vai dar uma taxa maior, né? Vai dar um valor maior, mas esses 8 aqui, um dia vão ter que pagar. Então, uma hora eles vão pagar. Mas por que então a gente pega o valor total e divide por 96? Né? Tira aqui os inadimplentes. A gente faz isso porque no momento o condomínio precisa ter caixa para fazer aquela obra, para bancar aquela despesa. E é nessa situação que quando você conscientiza que ele não vai deixar de receber, é que ele põe a mão na consciência e começa a de repente pensar assim, bom, eu vou comer menos no fast food, vou sair menos para jantar fora, eu vou cortar ali uma pizza, eu vou de repente comprar um brinquedo não tão caro para o meu filho, vai pensar na importância de pagar a conta do condomínio, tá certo? Então, a primeira coisa é a conscientização. E para fazer a conscientização, você precisa ter certo qual é a sua inadimplência. Você precisa acompanhar, igual mostrei no gráfico. A inadimplência, ela é acompanhada no mês e ela é acompanhada acumulada do ano. Então, quando você verifica qual é a minha inadimplência no mês, qual é a minha inadimplência acompanhada no ano, você divulga isso, você vai perceber que as pessoas começam a ter consciência de que precisam cuidar de pagar as contas do empreendimento que elas têm. Porque se todos pensarem igual, né, se todos tiverem a mesma ideia de não pagar a taxa de condomínio e ser inadimplente, o que vai acontecer? Quebra. A empresa, o condomínio, quebra. Tá certo? Então, conscientizar. Vamos passar para o outro ponto, então? O outro ponto, eu chamo ele de apoio. Apoio. O síndico não pode querer abraçar para si, tomar para si o poder de, a decisão de fazer. Pelo Código Civil, você, síndico, somos obrigados a manter as contas do condomínio em ordem, a gastar o que está votado pelos condôminos, né? E por isso que a gente faz uma Assembleia Geral ordinária para votar as contas do ano passado e votar as novas contas. A gente tem que prestar contas de tudo que acontece, somos responsáveis pela segurança e uma série de coisas. Mas, quando se trata de condomínio, você precisa lembrar que você tem sócios. Então, esta conscientização não é só para o condômino, é para o síndico também. E existe um grupo que é o primeiro grupo a te ajudar a ter apoio, é o grupo gestor. Então, quando você está passando por uma situação de inadimplência alta, que nem eu estava passando no ano de 2017, a primeira coisa que eu fiz foi reunir, né? Depois de começar a conscientizar através de e-mail, mensagens no WhatsApp, matérias sobre pessoas inadimplentes, etc. Depois disso, o que eu fiz? Eu reuni o grupo gestor, falei, pessoal, nós precisamos mudar a situação. Nós temos gente aqui nos devendo desde 2013, 2014, gente com dívidas muito antigas. E quando eu assumi como síndico, essas pessoas já deviam. Já tinha processo, um deles já tinha processo em andamento. Mas nós precisamos mudar, porque eu percebo que quando chega o mês de janeiro, mês de fevereiro, e aí eu mostrei os relatórios. Eu mostrei o relatório de 2017, mostrei o relatório de 2018 para eles. Falei assim, olha, quando chega aqui, a curva de janeiro, fevereiro e março, a inadimplência sobe. E essa inadimplência depois ela vai caindo, né? Mas principalmente nesses 2, 3 primeiros meses sobe mais. E o motivo é claro, janeiro é o mês que o condômino precisa pagar o IPVA,
né? Ele precisa pagar IPTU, ele precisa fazer a matrícula do filho na escola, comprar material escolar, são tantas despesas, e aí vem a conta do cartão de crédito do que gastou nos meses de dezembro, né? Final de ano, festa, presentes. Então, automaticamente, o que ele olha? Ele olha assim, poxa, o que é que eu posso deixar de pagar? Né? O que eu vou deixar de pagar que não vai me pôr no pau, né? Não vai me protestar rapidamente, não vai me cobrar um juros tão alto como os juros do cartão de crédito. Aí ele paga o cartão de crédito e deixa o condomínio sem pagar. Então, o que nós ali, naquela conversa com o grupo gestor, apresentamos? O nosso regulamento interno era um regulamento interno que deixava claro que o condômino inadimplente era o condômino em atraso, era o condômino que estava há mais de 30 dias em atraso. Então, a gente só podia fazer alguma coisa depois de 30 dias. Imagina, ele não pagou o mês de abril, lá no dia 10 de abril, e agora eu tinha que esperar até 10 de maio para poder cobrar aquele inadimplente. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi propor ao grupo gestor uma mudança no regulamento interno. E o grupo gestor abraçou a ideia. E quando eles abraçaram a ideia, nós então levamos isso a plenário. Foi feita uma Assembleia Geral Extraordinária com os condôminos e o tema e o assunto era inadimplência. O que faremos com a inadimplência? E foi então colocado lá a proposta que seria discutida para reduzir de 30 para 3 dias. É isso mesmo, de 30 para 3 dias. Depois de 3 dias é considerado já inadimplente. Venceu, está em atraso, é inadimplente. Com 3 dias pode cobrar. E aí então a gente fez uma ação encurtando, né? Apertando ali, tendo apoio dos subsíndicos, dos conselheiros, do grupo gestor, né? E também dos condôminos. Porque quando você chega para os condôminos e fala assim, amigo, é o seguinte, essa inadimplência aqui hoje, nós estamos pegando as nossas contas, estamos dividindo por 96 para dar conta de pagar. E tem 8 que estão morando, estão tendo todos, usufruindo de todos os serviços, às nossas custas. Então, vamos vir para cá para a gente criar uma regra para resolver o problema da inadimplência? Você pode estar falando, pode até pensar ao assistir esse vídeo, caramba, mas está sendo muito duro. Só está vendo o lado do condomínio. Não estou vendo só o lado do condomínio. Para pensar. Se você for inadimplente, eu estou vendo só o lado do condomínio, então 96 tem que financiar aqueles 8, é isso? Então não, de forma alguma, né? A gente tem que pensar porque a conta chega com multa, juros e correção. Dentro dessa questão do apoio, foi o que nós fizemos lá, tivemos aprovação. E a partir de então, colocamos em prática isso, né? Quando você conscientiza e quando você tem apoio, você não está sozinho. Você não está sozinho. Eu quero falar para você agora da seguinte situação, nessa questão de ter apoio. Tem um outro condomínio que nós atuamos e lá os moradores, os condôminos, né? Eles foram assim mais agressivos em relação à situação. Como você não pode cobrar uma multa, né, maior para forçar o condômino a pagar em dia, lá aqueles condôminos, né, a maioria, porque a maioria é pagante, a maioria paga em dia, a maioria se reuniu nesse condomínio e eles tomaram a seguinte decisão: nós vamos aumentar a taxa de condomínio em 10%. Aumentaram a taxa de condomínio em 10%. E fizeram o seguinte, dentro desses 10% aqui, se pagar até a data, tem desconto. Então quem paga na data não sentiu aumento nenhum. Mas quem não paga na data recebeu
uma despesa maior para poder fazer, para poder compensar aqueles que pagaram. Então, com isso, esse dinheiro acaba indo para o caixa do condomínio, fazendo mais caixa, lá na frente é taxa que você pode, então, reduzir, né? Foi assim que foi pensado. Fazer frente à falta do dinheiro que é gerado aqui. Nessa situação, lá as despesas deles são sempre divididos pela quantidade das unidades. Mas eles resolveram o problema aqui. Então, não existe uma fórmula única de resolver problemas. Você pode pensar numa forma, juntamente com seu grupo gestor e com seus condôminos, para resolver o problema da inadimplência. Conscientizar, ter apoio da maioria, que são os pagantes, é a forma que nós adotamos onde eu sou síndico. O terceiro passo, então, eu vou passar para vocês aqui, é pressão. É isso mesmo. Pressão. Sabe, fazer pressão é você fazer marcação assim, acirrada, em cima. Sabe? Fazer pressão é não deixar para depois. Fazer pressão é você cumprir aquilo que foi acordado pela maioria. Fazer pressão, no nosso caso lá, se a gente for colocar aqui para você uma linha do tempo, vamos colocar aqui, então, ó, aqui, ó, com 3 dias, o inadimplente, aquele que está em atraso, ele recebe uma mensagem no WhatsApp ou uma ligação, com 3 dias. Oi, tudo bem? Percebi que não entrou aqui o seu pagamento. O que você... Aconteceu algum problema? Você quer um boleto para amanhã? Quer um boleto para depois de amanhã? Atualizado? Sempre atualizado. Não dispense juros e multa de inadimplente. Não dispense. Você precisa cobrar. Sabe por quê? Porque quando você não cobra juros e multa do inadimplente, esse inadimplente fala para outro, esse inadimplente no mês que vem vai ser inadimplente de novo, no outro mês vai ser inadimplente de novo, e para quem ele contar vai se tornar inadimplente. E aí você criou uma conscientização negativa e não positiva. Então aqui, ó, com 3 dias, mensagem do WhatsApp, oi, tudo bem? Aconteceu algum problema? Percebemos que a cobrança não entrou. Caso entrou, a favor de desconsiderar, mandar o comprovante. Simples. Ninguém se ofende com a mensagem assim. Não, eu paguei. Está aqui o comprovante. Ah, ok, resolveu o problema com o banco então. Ah, realmente eu não paguei. Dá o boleto para amanhã, para depois de amanhã, atualize o boleto e manda, né? Agora, depois de 3 dias, vem aqui, ó. 7 dias. Com 7 dias, ele recebe uma carta cobrança. Eu vou pôr aqui, ó, CC, carta cobrança. Exatamente para ver se ele paga. Bom, não resolveu. Com 10 dias, ele recebe agora uma ligação de cobrança. Depois, com 14 dias, ele recebe de novo uma nova carta cobrança. Depois, com 21 dias, uma nova carta cobrança. Vocês veem que aqui não houve ligação nesse ponto aqui, ó. Sabe por quê? Ele precisa entender que está acabando o tempo dele. Não estamos mais preocupados se ele está pagando, se ele não está pagando, qual que é a situação. A gente vai mandar a carta cobrança e essa carta cobrança, terceira carta cobrança, já informa que se ele não pagar naquela semana, com 28 dias, o boleto dele vai a protesto. E conforme a lei, hoje, uma taxa de condomínio protestada, devidamente encaminhada à justiça, ela pode até colocar a unidade à disposição de ser, então, vendida para pagar a dívida. Olha, nesses
anos que eu estou como síndico, nós tivemos lá acho que nós tivemos lá 5 processos. 5 processos. Eu falo para você, ganhamos todos. E teve o 5º processo, o condômino pediu para... O 5º não, o 4º protesto, o condômino pediu para tirar o protesto, que ele ia vender um carro, que... Reunimos o grupo gestor. Eu não sou uma pessoa assim de boa para bater de frente, mas eu tenho lá no grupo gestor um pessoal que é firme. E eles então participaram dessa reunião com ele e fizeram esse papel da pressão. E lá na reunião falou, não, você quer realmente? Então você vai lá, vende o carro, traz o dinheiro, né? E aí ali na reunião foi pedido para tirar a multa, para tirar os juros. Tudo foi negado, tudo foi negado. Esse cara ia dar o golpe. Ele ia dar o golpe. Ele iria fazer com que nós tirássemos o protesto e ele não iria pagar. Ele já tinha feito isso numa outra época, anterior a mim. Prometeu pagar. E aí, ali do grupo gestor, eles falam assim, nossa, essa história dele é velha. Ele sempre faz isso. Ele já tinha tentado isso. Uma vez conseguiu, não pagou e automaticamente ele se enrolou de novo. Só que ele ganhou tempo. Nessa reunião, ele não teve tempo. E ali, nós não tiramos o processo, desculpa. Nós não tiramos o processo. Pelo contrário, falamos, olha, o do mês está indo também, vamos juntar no processo. Sabe, você precisa, para você conseguir fazer isso aqui, você precisa ter informação atualizada e para isso é muito importante ter um sistema de gestão. Se você não tem uma administradora, se você faz a gestão própria do condomínio, você precisa ter um sistema. Se você tem a administradora que faz a gestão para você, você então precisa ter acesso a esse sistema. E você precisa exigir da sua administradora que cumpra regras como esta ou como esta. Porque quando você faz marcação cerrada ali, em cima, né, a pressão ela é verdadeira. Ele recebeu mensagem, recebeu carta cobrança, recebeu ligação, ele recebeu a segunda carta cobrança falando, olha, a coisa vai ficar ruim. Terceira carta cobrança foi a protesto. Nesta etapa, o que ele pode fazer? Ele tem que pagar, porque se ele não pagar, ele perde o imóvel. Então, se você tem um sistema desse de cobrança, o que vai acontecer? Se você usa o CAP, né, conscientizar, apoio e pressão, você ao longo do tempo vai conseguir o que nós conseguimos, o que eu consegui lá. 2017, 7,9%, preocupado, como pagar as contas, as contas tendo que ser divididas por um número menor de condôminos para poder fazer frente às necessidades do condomínio, risco de ter que ter rateio, né? Risco de ter que cortar serviços necessários à moradia. E atenção, né? Nós estamos agora vivendo um período do Covid-19. Qual é o lugar onde todos estão refugiados? Em seus lares, confinamento, né? Quarentena. Aonde não pode ter problema de funcionamento é no condomínio. Né? Se você pega e deixa de pagar o condomínio, vai deixar de funcionar bem, você vai ser o primeiro a sofrer com isso. Então, a pressão. Dentro ainda da pressão, eu queria relembrar um assunto, o assunto do livro. Vou pôr aqui, ó. Teve uma pessoa que nos acompanha, na última live ela perguntou e a gente ficou de responder, eu posso divulgar, né? Acho que a pergunta não foi bem essa, a pergunta foi, eu posso como condômino saber quem são os inadimplentes? A pergunta era essa, né? E para você que é síndico como síndico, eu posso divulgar a lista dos inadimplentes? Então vamos lá. Não, você não pode divulgar a lista dos inadimplentes, porque você pode ser processado por danos morais. Então ninguém, por favor, pega lá a lista dos inadimplentes para colocar no elevador do condomínio ou no mural do condomínio. Não faça isso, porque isso dá
problema de processo, tá certo? E custa caro. Mas você pode fazer o seguinte, você pode falar para todo mundo, olha, na prestação de contas, o nosso livro financeiro, nossa prestação de contas vai apresentar o balancete, o demonstrativo de receitas, os inadimplentes, atenção, os inadimplentes, e o livro de despesas. Então, quem quer saber quem são os inadimplentes, é só ir na prestação de contas, ter acesso ao livro e, folheando o livro, vai estar lá a lista dos inadimplentes e as ações que foram tomadas para cobrança destes inadimplentes, tá certo? Então, é importantíssimo você utilizar esses caminhos. Eu quero ir encerrando e dizendo para você o seguinte, as pessoas mudam de acordo com suas atitudes. Se você não tem receio de fazer o teu trabalho bem feito como síndico, seja profissional, síndico profissional que é pago, remunerado para isso, ou não, né, que é o síndico morador, se você não tem medo de fazer, né, se você é uma pessoa justa, aplique isso aqui, ó. E você vai ver que a taxa de inadimplência vai diminuir. Eu tenho visto o número de pessoas que eram inadimplentes e que hoje não são mais. E você vai falar assim, David, todo mundo passa por uma situação de problema um dia. É verdade. E nessas horas, você vai aplicar a regra do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porque quando você não aplica a regra para favorecer você mesmo, para favorecer um amigo, para favorecer um parente, você está criando a cultura de conscientização negativa. Tem que ser justo. Tem que ser igual para todos. Doeu o coração uma vez ter que mandar protesto os títulos de um condômino que o marido havia deixado a unidade, ela estava sozinha com o filho, ela estava trabalhando, mas por alguma situação, naquele período, ela não estava conseguindo fazer ali bem a gestão financeira por conta de tudo que estava acontecendo na vida dela. Doeu o coração ter que mandar protesto. É triste, porém é necessário. Hoje, essa pessoa está adimplente, está em dia. Me cumprimenta, fala comigo. Ela sabe que o que eu fiz não foi para afrontar como pessoa, mas para atender uma necessidade. Sabe, Simone, você que perguntou para mim sobre a questão de taxa de condomínio, inadimplência de condomínio em uma comunidade, eu vou falar para você uma coisa. Siga o mesmo passo. Siga os mesmos passos. Se a taxa é pequena, se a taxa é grande, siga os mesmos passos, tá certo? Para que você tenha, então, o retorno e não prejudique a maioria que são adimplentes. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte aqui na nossa página, compartilhe, mande para os seus amigos e nos vemos amanhã em um novo vídeo, tá bem? Um abraço, até mais.